Graça e paz, meus irmãos. Amém. Deus é bom, meus irmãos. E o tempo todo. Quando nós falamos de comunhão, tem tudo a ver com cristão, não é isso? Comunhão e cristão até rima. Meus irmãos, o texto de hoje nós vamos refletir exatamente sobre a comunhão dos crentes com a igreja e de tudo que nós podemos pensar a respeito disso. Quando nós olhamos para as nossas vidas e olhamos para a vida dos primeiros cristãos, nós vamos ver que de lá para cá muitas coisas mudaram e nós precisamos olhar para lá e encontrar um meio de parecermos mais com aqueles chamados cristãos primitivos. Os primeiros cristãos, eles viviam em plena comunhão, eles estavam juntos o tempo todo e eles tinham prazer nisso. O desejo deles era de ter tudo em comum. Os irmãos, tem uma interferência aí, tá? Estralando, não sei se é o retorno. Mas enfim, a palavra comunhão, meus irmãos, o dicionário bíblico diz o seguinte: comunhão significa harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação. A comunhão, ela parte a partir do momento que nós nos identificamos, sentimos e temos harmonia. Então a igreja do Senhor Jesus precisa estar conectada e pensar da mesma forma. Precisam ter realmente a Bíblia como regra de fé e prática. E decidirem viver da forma que está escrito nas Escrituras e não da forma que possamos adaptar para que possa ficar de uma forma que nos agrada. Nós precisamos agradar ao nosso Senhor e não a nós mesmos. Amém, meus irmãos? E também, acho que nós vamos ter que orar, não vamos? Vamos orar, meus irmãos? Porque não acendeu nada, não. Tá tudo bem aí? Aí, nós vamos prosseguir aqui. Vamos começar de novo, meus irmãos. Meus irmãos, eu trago a vocês uma frase do Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que ele diz o seguinte: a comunhão dos santos é o próprio céu aqui na terra. Então, vivermos em comunhão significa que nós já estamos praticando aquilo que vamos viver na eternidade. Vamos lá então? Agora vai, não vai? Amém, meus irmãos? Vamos ou não? Meus irmãos, voltando aqui, a frase de Charles Haddon Spurgeon: a comunhão dos santos é o próprio céu aqui na terra. Quando ele diz isso, ele está dizendo que nós, vivendo em comunhão aqui, estaremos vivendo da forma que passaremos a nossa eternidade, em comunhão plena com o Senhor e com os nossos irmãos. E eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no texto sagrado de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19 até o verso 25. E nós vamos hoje pensar um pouco a respeito de comunhão. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Quem não tiver com sua Bíblia, não tem problema, será projetado. Diz assim o texto sagrado: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através do seu Espírito Santo, que possamos entender teu desejo de praticar a sua palavra, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar de nós algum mau caminho e que nós possamos nos render à sua palavra, tirando de nós o desejo da carne, de servirmos a nós mesmos e servirmos somente o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver o acesso que nós obtivemos através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, sendo o sumo sacerdote, agora, através dele, nós temos acesso direto a Deus Pai. E ele foi quem abriu esse caminho para nós, através da sua própria carne na cruz do Calvário, tirando a separação que existia entre nós, que foi causada através do pecado. E temos ainda um grande sacerdote sobre a nossa casa, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que para sermos cristãos verdadeiros, precisamos ter comunhão com Jesus Cristo. Ele que é o cabeça da igreja. Mas também precisamos entender quem é Jesus nas nossas vidas, para que possamos entender que não somos senhores e sim servos. Uma vez que entendemos isso, vamos olhar para as palavras de Jesus e vamos viver essas palavras em nossas vidas, servindo uns aos outros, assim serviremos o Senhor. O verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, o sincero coração é o que vai nos permitir entrar na comunhão. Todas as vezes que pensamos a respeito de ter um coração sincero, nós precisamos fazer essa autoanálise. Quando nós vamos orar, nós fazemos aquela oração em que rasgamos o nosso coração e olhamos para dentro de nós, ou simplesmente falamos palavras bonitas e jogamos ela ao vento. Todas as vezes que olhamos para Jesus, precisamos entender que Ele é santo puro e que não existe pecado nele. E por isso precisamos ir diante dele, para que Ele nos purifique, nos santifique, para que as nossas vidas possam assim prosperar em santidade, em comunhão. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, as boas obras e o amor andam juntos. Nós sabemos que Jesus, Ele é o nosso Senhor. E Ele, quando Ele ensinou algo para nós, para a igreja, Ele ensinou na prática. Jesus, Ele fala que nós temos que amar. Ele amou, meus irmãos. Ele falou que nós temos que amar e Ele amou mais do que todos. Ele falou que nós temos que servir a Deus e Ele foi o maior de todos os servos. Nós vamos olhar a trajetória de Jesus, o ministério terreno de Jesus, e nós vamos ver que a comunhão que Ele tem com Deus Pai é uma comunhão plena, a qual Ele se coloca como servo o tempo todo em obediência e fidelidade tamanha que Ele o tempo todo, quando Ele ensinava, Ele mostrava que era isso que deveríamos fazer. Quando Ele vai ensinar os discípulos a orar, Ele coloca Deus Pai como o centro da oração. Ele coloca a vontade de Deus como o centro da oração. Então nós precisamos entender que para termos comunhão com Deus, precisamos entender quem é Deus, o lugar de Deus nas nossas vidas e não mais simplesmente os nossos desejos carnais e terrenos que tínhamos antes de sermos conhecidos de Deus. Então a comunhão virá através da nossa vida com Deus. E assim, tendo a vida com Deus, conseguiremos ter uma vida com os nossos irmãos. Tudo que nós vamos olhar nesse texto vai nos levar a simplesmente Cristo. Olhar para Cristo. O exemplo perfeito, aquele que fez de forma perfeita e ensinou através da prática. Jesus, Ele falava que nós devemos orar e Ele orou mais que todos. Ele falou que deveríamos amar, amou mais que todos. Ele falou que deveríamos servir e Ele serviu mais que todos. Meus irmãos, o servo perfeito, Jesus, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, Ele coloca-se no papel de servo. Sendo Ele o rei, Ele se coloca no lugar de servo e mostra para nós
como precisamos fazer. Meus irmãos, quando olhamos para a comunhão de Jesus com Deus Pai o tempo todo, ele sujeito àquilo que Deus o enviou para fazer. Ele, em momento algum, ele coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. E nisso pecamos muito, porque vivemos o tempo todo fazendo aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer. Quando isso acontece, devemos olhar para Jesus e entender que a nossa luta é contra nós mesmos, contra as nossas inclinações, e nós não conseguimos vencer essa luta se o Senhor não nos ajudar. E para Ele nos ajudar, precisamos de pedir para que Ele nos ajude. Precisamos nos colocar em comunhão com Ele. E assim seremos fortalecidos através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos santificando, viremos caminhando o tempo todo. E assim vamos vencer. Meus irmãos, aqui nós chegamos no verso 25, onde o autor de Hebreus nos dá aqui uma visão de como devem ser os cristãos, e também uma advertência para não deixar esses cristãos de congregar. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, no ano de 2016 para o ano de 2017, se falava muito em um movimento chamado de desigrejados. Eu sempre fui um amante da apologética, meus irmãos, então eu participava de alguns grupos de apologética, e eu decidi estudar pessoalmente a respeito desse movimento, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns desigrejados. Meus irmãos, a minha conclusão é exatamente isso, que desigrejados não existem. Ou você faz parte da igreja, ou você não faz parte da igreja. Não tem como você simplesmente dizer, eu vou congregar na minha casa. O que é congregar, meus irmãos? A congregação é a reunião dos santos. Então, o momento em que o homem ou a mulher reconhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, ele será unido à igreja. Ele será um membro do corpo de Cristo. E, meus irmãos, eu não estou falando dessas paredes, desse teto, desse piso, eu estou falando das pessoas que aqui estão. As pessoas que reconheceram Jesus Cristo, elas precisam estar juntas para prestar um culto coletivo ao Senhor. É onde nós vamos nos organizar para que esse culto aconteça e o Senhor seja louvado, bendito e adorado. A razão da nossa existência é a glória de Deus. A razão da nossa existência é exatamente glorificarmos a Deus. Se não glorificamos a Deus, a nossa existência é inútil. Fomos criados com um propósito e não estaremos cumprindo esse propósito. Então as nossas vidas precisam glorificar aquele que nos criou, o Senhor que criou tudo e todas as coisas e nos deu o privilégio de estarmos aqui nessa noite, respirando e gozando de plena saúde. Meus irmãos, quando eu fiz essa pesquisa, eu tive a oportunidade de ter intimidade com duas pessoas que são desigrejados. E eles odeiam esse nome. No final, ele me disse que congregava sim, mas que eles faziam um culto em uma casa onde lá tinha um pastor. E esse pastor era uma pessoa que tinha saído de uma igreja com alguns problemas que ele não concordava, e ele saiu e eles montaram uma igreja no fundo de um quintal e estavam lá. Meus irmãos, se eles não estão em rebeldia, se eles não têm alguma situação passada para resolver, se não estão em pecado, e eles estão ali se reunindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se eles estão ali adorando a Deus, podemos considerar aquilo como uma igreja. Caso contrário, não. A igreja, ela precisa ter um líder bíblico, ela precisa ter uma pessoa que maneja a escritura para que possa ensinar, que seja apto a ensinar, que seja apto a repreender, que seja apto a ensinar toda a congregação, servir a Deus dentro das doutrinas bíblicas. Esse é um princípio. Outras coisas precisam observar aquilo que está nas escrituras. Então, assim será uma igreja. Mas uma pessoa que fica em casa assistindo, eu nem sei o que passa dia de domingo, parece que não tem mais Faustão, simplesmente ela não está congregando. Simplesmente ela não está congregando. É isso a verdade. Então ficar em casa e falar que está orando, que está lendo a Bíblia em casa, isso não é congregar, meus irmãos.
A pessoa que congrega, ela tem que orar em casa e tem que ler a Bíblia, mas ela tem que estar junto com os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo e juntos cultuarmos. Então, não faz sentido. Deus ele não fala para que os indivíduos o reconheçam como Senhor e vão para suas casas adorar. Quando nós olhamos para os judeus ainda, nós vamos ver que Moisés chega diante de Faraó e fala: olha, Deus me enviou e falou para que você liberte o povo, para que eles vão cultuar ele no deserto, vão fazer uma festa no deserto, depende da interpretação. Mas é um povo unido, celebrando a Deus. Não é pessoas individuais, um para cada canto. Precisa existir a comunhão, tanto com Deus quanto com os irmãos. Então, um momento em que nós olhamos e vamos ver que naqueles dias já existia essa advertência para que as pessoas não deixassem de congregar. E havia pessoas ali com esse costume, o texto aqui é bem claro. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que se nós não estamos conseguindo nos entender com os nossos irmãos, existe algo errado em nós. Precisamos nos entender com os nossos irmãos, porque essa é a vontade de Deus. O propósito de Deus com a igreja é exatamente a comunhão plena. Aí nós vamos simplesmente não conseguir conviver com os nossos irmãos aqui na terra, e lá no céu como é que vai ser? Vai ter um cantinho para cada um? Não, não vai. Então o texto aqui mostra, meus irmãos, a admoestação uns aos outros. A admoestação é o seguinte: o irmão ali está com um problema e ele não está conseguindo congregar, a gente vai lá chamar: espera aí, está errado esse negócio, você precisa estar junto da gente, você faz parte desse corpo, você faz parte dessa igreja e você não pode ficar isolado. E assim essa pessoa é chamada à comunhão, o Espírito Santo vai agir na vida dessa pessoa e ela vai realmente entender o papel principal do cristão. Qual que é? A glória de Deus. Então, meus irmãos, se nós não conseguirmos nos entender, Deus não vai ser glorificado nisso. Então a comunhão, ela precisa ser aquela coisa pura, natural, orgânica, que acontece de forma simples, mas constante. Meus irmãos, podemos ir nas casas uns dos outros, precisamos fazer isso, nós precisamos nos entender, precisamos ter os mesmos objetivos, precisamos entender que a glória de Deus é o objetivo da vida de cada um de nós. E assim, a comunhão irá crescer. Quando Charles Haddon Spurgeon disse isso, meus irmãos, a comunhão dos santos é o próprio céu aqui na terra. É exatamente isso. Lá no céu vai existir uma plena comunhão. E aqui na terra, se nós conseguirmos viver em comunhão, será um retrato daquilo que veremos na eternidade. Meus irmãos, existe a vontade de Deus. E é da vontade de Deus que vivamos em comunhão. Queremos viver em comunhão, meus irmãos? Queremos? Agora eu vou ver aqui algumas frases. Existem pessoas que dizem: eu vou orar e ler a Bíblia na minha casa. Essa frase assusta. Quando a pessoa diz essa frase, ela está fraca. Ela precisa de apoio, auxílio, ela precisa ser trazida para perto. Precisamos ir lá e saber qual é o motivo disso. Outra frase: eu não preciso ir na igreja para ter Deus. Essa é clássica, né? Às vezes você chega numa pessoa e fala para ela: olha, vai ter um culto assim. Não, eu não preciso ir na igreja para ter Deus. Tudo bem. E talvez de certo modo esteja certo. Você não precisa ir na igreja, você precisa ser igreja. Você precisa ser membro da igreja, parte da igreja de Cristo. Vi muita gente que faz coisa errada na igreja. Viu? Está vendo e vai continuar vendo e não vai parar de ver, porque são pessoas falhas, inclusive essa que fala também faz. Agora o que nós precisamos entender é que mais importante que vermos o erro do outro é ver o nosso próprio erro, confessar o nosso pecado e abandonar a nossa prática. Outra frase que também eu já ouvi, e essa dói ouvir: eu não fui reconhecido na igreja. Meus irmãos, tem um serviço, Instituto Médico Legal na igreja? Não tem.
Então aqui não é lugar de reconhecimento, meus irmãos. Às vezes nós honramos os irmãos porque a Bíblia diz que temos que fazer isso. Mas, meus irmãos, aqui é Deus que é para ser reconhecido. É Jesus que é para ser reconhecido. Nada que fizermos aqui será comparado ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nada que fizermos passará nem perto do sacrifício de Jesus. E isso, meus irmãos, não quer dizer que nós não podemos honrar os nossos irmãos. Podemos e devemos honrar os nossos irmãos. Mas quando a pessoa diz assim, eu estou saindo dessa igreja porque eu não estou sendo reconhecido. Meus irmãos, o coração daquela pessoa é um coração em que ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer que as pessoas olhem para ele e não para Deus. E não podemos cair nessa armadilha. Jesus não criou religião, não precisa a igreja. Essa aqui parece que está lá na máxima, né, nas redes sociais. Jesus não criou religião. Quando a pessoa fala isso, meus irmãos, ela simplesmente está dizendo assim, parem de falar dos meus pecados, deixa eu pecar em paz. Porque, na verdade, é isso. Meus irmãos, religião é a tentativa do homem chegar a Deus. Ser cristão é entender que sem Deus vir a nós, jamais conseguiríamos ir a Ele. Então, nós somos cristãos exatamente porque reconhecemos que Jesus morreu na cruz do Calvário e através dos servos dele, fomos alcançados. E agora, sendo servos também, vamos alcançar outras pessoas. Nós vamos pregar e falar do amor de Jesus, aquele que nos salvou. Mas quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo, o ministério da salvação, de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. A igreja deve ser fiel. A igreja deve pregar. Nós vamos olhar para Noé. Noé, eu acredito que pregou mais do que qualquer pastor vivo nessa terra. E as pessoas não se converteram. Mas ele foi fiel. Ele obedeceu, continuou pregando, mesmo sendo chamado de louco, mesmo olhando para as pessoas, cada dia se sujando mais nas suas iniquidades. Ele pregou, pregou, pregou até o dia em que o Senhor selou aquela arca e caiu dilúvio sobre a terra. E ele viu as pessoas que o rejeitaram na pregação, todas perecendo. Um chamado à comunhão, meus irmãos. O texto de Gálatas 5,13 diz o seguinte: irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Meus irmãos, se nós fôssemos fazer só o que nós quiséssemos, só o que nós temos vontade, o que você faria hoje? Dia de domingo? Primeiro dia da semana, comércio fechado. A maioria, se fosse fazer só o que tem vontade, não sairia da cama, né? Não ia vir para a escola bíblica, não estaria no culto aqui à noite, porque ia estar em casa assistindo televisão, série, Netflix, tudo aquela coisa. Mas, meus irmãos, o Senhor coloca dentro de nós essa responsabilidade de nós termos esse contato e vivermos em comunhão com os nossos irmãos, estarmos juntos aqui, prestando culto a Ele, um culto público, um culto coletivo. E isso, meus irmãos, gera comunhão. O momento em que nós olhamos nos olhos dos nossos irmãos, falamos com ele, perguntamos, isso vai gerando a comunhão. E nós vamos realmente vendo o amor crescer dentro dos nossos corações, uns com os outros. E nós começamos realmente a nos preocupar uns com os outros, começamos a viver uns com os outros, fazer parte da vida um do outro. Meus irmãos, às vezes as pessoas não entendem que nós, que temos o Senhor nas nossas vidas, a nossa família da fé, ela realmente é uma família, e nós precisamos passar tempo com a nossa família, precisamos ajudar e ser ajudados pela nossa família na fé. E muitas vezes até os nossos parentes ficam falando assim, mas aquele povo lá, parece que é a sua família. E é a família, essas pessoas que vão morar conosco no céu, essas pessoas que vão junto conosco cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. Então precisamos entender, meus irmãos, que as críticas que nós recebemos por causa da nossa comunhão com a igreja, elas não são válidas para as nossas vidas, devemos ignorar. Se nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz que temos que fazer, é o que importa. É o que importa. A Bíblia não diz que é importante que sejamos achados
fiéis. Não é isso? O serviço cristão, meus irmãos, promove a comunhão. Quem trabalha para Deus serve pessoas, principalmente na sua comunidade. Meus irmãos, você tem algo que Deus precisa? Quem tem aí algo que Deus precisa, levanta a mão. Meus irmãos, Deus é dono de tudo. Nós que precisamos de Deus. Nós que precisamos de Deus. Quando você acorda de manhã e você está respirando, você precisou do ar, e o ar pertence ao Senhor. A vida, o fôlego de vida pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Então nós não temos, é dele. Mas ele nos dá o acesso, ele nos entrega e nós estamos aqui. E meus irmãos, isso é importante pensarmos sobre isso. Você já parou para pensar? Que nada que você acha que é seu mesmo, de verdade, pertence ao Senhor. Tanto que ele dá e tira quando ele quiser. Lembram de Jó? Jó entendeu. Jó falou, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó entendeu. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Meus irmãos, a atitude dos cristãos, elas devem ser as mesmas atitudes. Nós temos dificuldades em áreas diferentes, mas todos temos dificuldade. E juntos vamos vencer essas dificuldades. Meus irmãos, já pensou se dentro de um corpo todo mundo fosse perna? Imagina um corpo cheio de perna, só perna. Sem braço, sem cabeça, só perna. Ficaria meio estranho, né? Ia servir só para chutar e andar. Mas aí o corpo tem vários membros e cada membro tem um dom, tem um talento. E nós unidos vamos cada um exercer o seu dom e seu talento. Conforme Deus deu e entregou, cada um exerça. Meus irmãos, nós vamos ter no nosso meio pessoas que são mais piedosas, misericordiosas do que outras. E nós vamos ter irmãos que têm dons e talentos que os outros não têm. E quando isso tudo se junta, nós vamos ver a comunidade na fé agindo, crescendo e prosperando. Precisamos, meus irmãos, reconhecer a vontade de Deus, precisamos reconhecer as doutrinas bíblicas para vivê-las e assim estar dentro da comunhão. Meus irmãos, quando Deus ele entrega as doutrinas através das Escrituras, todas essas doutrinas têm um propósito específico nas nossas vidas. Ou não? Tem. Quando nós olhamos e Jesus fala que nós, para sermos perdoados, precisamos perdoar. Como você se sente? Você se sente injustiçado ou você se sente como? A obrigação de perdoar. Meus irmãos, todos aqui conhecem a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Conhece ou não? Jesus que ensinou, não foi? E ele fala lá, Pai, não é assim que ele fala? Ele chama Deus de Pai, não chama? E ele fala também para que o Pai, que é o Deus Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas de quem nos tem ofendido, não é isso? Então, da mesma forma que perdoamos, que sejamos perdoados. Deus, ele ensina o perdão através de uma condição. Mas ele, ao mesmo tempo, Jesus é o maior perdoador de todos. Jesus, quando ele perdoou coisas que talvez nenhum de nós conseguiríamos perdoar. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, ele olha para aqueles ali que estão crucificando, aqueles que estão escarnecendo, aqueles que estão zombando dele, e ele intercede ao Pai. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele pede para que Deus perdoe aquelas pessoas por causa dos seus atos contra ele mesmo. Será que nós temos fé suficiente para fazer como Jesus fez? Meus irmãos, nós vamos ver que a Bíblia nos mostra as coisas de forma clara. Nós não podemos ficar perdendo tempo falando assim, não, mas foi Jesus, eu não consigo fazer igual Jesus, porque Jesus é perfeito, e é verdade, ele é perfeito sim. Mas nós vamos olhar para Estevão.
O que Estevão fez? Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e no momento em que ele estava sendo morto, apedrejado, simplesmente por pregar, cheio do Espírito Santo, as pessoas ali o matando, apedrejado, e ele olha para o céu, e vê a imagem de Jesus à destra do Pai, e ele intercede, da mesma forma que Jesus, pedindo que o Senhor não impute aqueles ali, aqueles pecados. Então Estevão fez a mesma coisa que Jesus. Ele simplesmente pediu para Deus perdoar aqueles que estavam matando ele. E é um extremo que nós precisamos pensar a respeito disso. Meus irmãos, não tem ninguém nos matando, graças a Deus. Nós temos os irmãos que são uma bênção. Ou não são, meus irmãos? Eu acho vocês umas bênçãos, vocês também acham? Vocês concordam comigo nisso? Amém? Então quero escutar um amém coletivo. Amém. Aí. Então vou colocar agora eu no meio também. Nós somos uma bênção. Então, meus irmãos, Jesus, ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi entregue para morrer, e as pessoas ali zombaram de uma pessoa que não tinha pecados. O único justo que pisou nessa terra, eles escarneceram. Eles o chicotearam. No momento em que ele teve sede, colocaram vinagre com fel na sua boca. Meus irmãos, se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que nós precisamos mesmo dele. E nós vamos olhar para Jesus e vamos entender que os nossos problemas, as nossas birras são muito pequenos. E nós precisamos mudar isso, meus irmãos. Quando nós falamos de comunhão, nós precisamos entender que quando nós temos paciência com o nosso irmão, muitas vezes ele teve com nós também. É uma via de mão dupla, os irmãos suportam a nós, nós suportamos a eles. Na verdade, damos suporte uns aos outros. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, meus irmãos, é na questão de dar suporte. A irmã está precisando ali, o irmão está precisando ali. Vamos dar suporte para esses irmãos. O papel da igreja é esse, estar junto nos momentos difíceis e nos momentos alegres também. Precisamos, meus irmãos, conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer o que Deus quer de nós. Meus irmãos, essas frases aqui precisam ficar gravadas dentro do nosso coração. Não se vive em comunhão com Deus obedecendo às vontades da carne. Vamos pensar agora de forma bem sincera. Quando uma pessoa nos ofende, nós ficamos com vontade de abençoá-la, não ficamos? Hã? Quando uma pessoa nos ofende, nós ficamos com vontade de abençoá-la, não ficamos? Meus irmãos, quando sentimos ofendidos, nós sentimos raiva, nós sentimos iras, nós sentimos vontade de vingar, mas o Senhor operando dentro dos nossos corações vai tirando essa vontade e vai nos ensinando a segurar também a nossa carne para nós não fazermos isso. Não se vive em comunhão pensando ser melhor que o outro. A Bíblia nos ensina que cada um olhe para o seu irmão como se ele fosse superior a nós mesmos. Não é isso que a Bíblia ensina? E é sabedoria, porque se nós olharmos para o nosso irmão como se ele fosse superior a nós, e o nosso irmão olhar para nós como se nós fosse superior a ele, isso vai gerar uma igualdade e uma humildade entre os irmãos. Porque se eu olhar como se eu fosse superior a outra pessoa, eu seria arrogante. Mas se eu olhar e olhar para aquela pessoa e pensar que ela é superior a mim, eu serei humilde. Então isso é o que a Bíblia nos ensina, é exatamente trilhar os caminhos que Jesus trilhou. Jesus no monte, quando ele estava orando, vem Judas o trair. E nós temos ali Pedro, meus irmãos, Pedro, ele estava corretíssimo, ele estava defendendo o seu melhor amigo, Jesus. Aí chegam os soldados para prender, ele arranca a espada e a orelha do soldado vai embora. O que Jesus falou? Jesus falou que se ele quisesse, viria legiões de anjos para o defender. Mas não, o propósito de Jesus era ser entregue na mão dos pecadores para sofrer as aflições, para sofrer as dores, para morrer na mão dos pecadores.
E assim ele vai cumprir o seu propósito. Pedro lá na frente vai entender isso, mas naquele momento ele simplesmente queria proteger, defender o seu amigo Jesus. Então, meus irmãos, nós somos humanos, somos limitados e precisamos pensar em Cristo. Precisamos imitar a Cristo. A nossa referência máxima precisa ser Cristo, meus irmãos. Aí sim, haverá crescimento em nossas vidas. Não se vive em comunhão distante um dos outros. Meus irmãos, tem jeito de ter comunhão com a pessoa que você não chega perto dela, que você não tem nada em comum com ela? Não tem como. Então precisamos sentar, conversar, precisamos estar juntos. Isso inclui o churrasco, viu, meus irmãos? Inclui churrasco, feijoada, galinhada, bolo, torta de frango. Você já acha que Jesus sentava lá com os apóstolos e ficava todo mundo sem comer nada? Quando ele foi conversar com Pedro, curar Pedro, o próprio Jesus prepara uma refeição para eles. Quando ele pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Eles estavam ali comendo. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender a importância da mesa na nossa casa. Quando todo mundo senta à mesa, aquele momento é um momento de comunhão, de prática da comunhão. E aquele momento é importante. E quando nós olhamos para Jesus, por que que ele escolheu um lugar onde todos podiam se sentar à mesa? Na última ceia, no momento em que ele come a última ceia com os discípulos. E ali ele dá as orientações finais. Eles saem dali cantando hinos e ele vai se entregar na mão dos pecadores. Meus irmãos, a comunhão é exatamente entendermos como Deus tratou os discípulos, nos ensinou a viver, e nós precisamos aprender de Jesus. Mas para ter comunhão com os irmãos, precisamos estar em comunhão com Deus. Porque é Deus que coloca temor nos nossos corações, é Deus que nos dá força para perdoar, é Deus que nos dá humildade para pedir perdão. Porque muitas vezes nós falamos, eu preciso perdoar, meus irmãos, nós precisamos ser perdoados. Porque muitas vezes nós não percebemos mais no meio desse processo, da mesma forma que fazem conosco, nós fazemos com as outras pessoas. Por isso que não precisamos ficar presos em uma situação, precisamos prosseguir. O Senhor que cura os nossos corações, Ele faz isso quantas vezes precisar. Meus irmãos, precisamos estar juntos para viver comunhão. O texto de João, capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus fala, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, como que o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus? Se nós amarmos uns aos outros. Não é isso? O texto diz isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, meus irmãos. Então, é uma ordem do Senhor nós amarmos uns aos outros. O texto de 1 João, capítulo 1, verso 3. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João, meus irmãos, ensinando isso aos crentes. Olha, nós temos comunhão com Deus Pai, temos comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor, e vocês precisam, assim como nós, ter comunhão uns com os outros. Meus irmãos, é importantíssimo a igreja entender a importância da comunhão, porque comunhão traz crescimento. Nós aprendemos a amar uns aos outros, é na comunhão. Perdoar uns aos outros é na comunhão. E assim vamos vivendo, crescendo, aprendendo, e quando nós olharmos para trás, vamos ver o quanto amadurecemos. E isso que é importante. Meus irmãos, nós não vamos viver presos em limitações. O Senhor vai nos ensinar através das nossas dificuldades, das nossas diferenças, e todos os dias vamos crescer. Amém? O que Tiago ensinou sobre quando nós estamos com dificuldades, quando nós estamos em pecado?
Nós podemos ler junto Tiago 5,16? Pode projetar para nós, Arthur? Sabe aquela pessoa que precisa de cura? Somos nós. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curado. Muito pode a sua eficácia, a súplica do justo. Esse texto fala como, meus irmãos? Não uns aos outros? E nós precisamos fazer isso? Sim ou não? Por quê? Porque está escrito. Meus irmãos, nós precisamos fazer porque está escrito. A palavra de Deus é o que vai nos levar na caminhada cristã. Então, se está escrito, precisamos praticar. Então, muitas vezes as pessoas não veem o valor devido nas Escrituras. Então, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, isso não está claro no seu coração, na sua mente, na sua vida? É claro que está. Mas nós precisamos lembrar todos os dias. Então eu quero pedir aos irmãos que nesse momento pensem sobre isso. O quanto eu tenho investido em ter comunhão com a minha igreja. Meus irmãos, aquele símbolo ali, ó, aquela logo ali, eu amo a minha igreja. Não é a parede, não é o teto. É as pessoas que aqui estão. Então nós não devemos deixar de pensar que nós amamos uns aos outros. Amém? Vamos orar.